crise financeira, não é? E nós vemos que cada dia que passa, as coisas elas tendem a mais piorar, mais ainda. E você já parou para pensar se realmente Cristo, na verdade ele está perto, mas se realmente Cristo virá em seu tempo de vida? Porque muitos já estão desistindo. E esse é o perigo que todos nós corremos, de chamado desânimo da fé. Tem pessoas que já têm 30 anos, 40 anos de fé adventista. E muitos deles já estão desfalecendo. Por quê? Porque eles já não mais estão tendo aquele primeiro amor, como antigamente. E isso acontece muito naquelas pessoas de grande conhecimento. Elas começam a se apostatar nas mínimas coisas. Pelo fato de conhecer o que é a vontade de Deus, começam a relaxar em algumas coisas. E Deus ele não quer que nós venhamos a retroceder naquilo que nós sabemos. Mas Deus ele quer que a gente faça o quê? Avance cada vez, avançar cada vez. Progredir, crescer espiritualmente. Eu não quero ser longo na mensagem, mas podem comentar, não é? Mas eu quero ser direto, específico, no tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu quero convidar os irmãos a abrir mais uma vez a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Deus ele tem uma mensagem para nós no livro de Hebreus, no capítulo 12. Talvez possa ser a necessidade de algum aqui, ou que está ouvindo essa mensagem, alguém que está em desânimo de fé. No capítulo 12 de Hebreus, nós vemos aqui um modelo a ser imitado, um modelo a ser seguido, que é o exemplo de Cristo, que nós devemos, de fato, perseverar em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio às provações. Nós ainda não estamos passando por problemas de perseguição fisicamente, não é perseguição verbalmente, não é, mas fisicamente nós ainda não fomos ainda atingidos fisicamente. E será que nós estaremos prontos ou vamos estar prontos quando esse momento chegar? Foi? Hoje a gente está fazendo paralelo com o Pedro, né? Sim. Ele não conhecia a si mesmo, então ele estou pronto para morrer por ti, né? Naquele momento. Então a gente estava falando exatamente disso, que a palavra diz que a gente tem que desconfiar de nós mesmos, será, né? Será se lá na hora H ele falou isso daí que você disse, né? Até agora a gente só vai sendo perseguido por ele da igreja, falam da gente. Quando for para morrer, quando for para matar nosso filho, quando não vem de ficar ali privado de alimento. Isso. Né? Não acredito fisicamente também, né? Como a gente não conhece o nosso coração, a gente não sabe, então a gente tem que clamar a Deus com humildade todo dia para Ele nos ajudar a ser fiéis em um momento desse. Amém. A não fraquejar, não trair Ele, a verdade dele, nem os nossos irmãos. Amém. É verdade, é isso mesmo. E nós temos que, em meio às crises espiritual, nós temos que buscar o Senhor, buscar tirar calor da frieza dos outros e lealdade da traição dos outros, não é? Que nós, para honra e glória de Deus, nós temos que ser traídos e perseguidos, e não perseguidores e traidores. Verdade. Os servos de Deus, eles são perseguidos e eles são traídos, né? Para honra e glória de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, né? Vos injuriarem, não é? Perseguir e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, aquilo que disser de nós no sentido amplo, povo de Deus, tem que ser falso, não é falso, né, aos olhos de Deus, né? E nós, como o Tiago bem mencionou, nos pedidos e agradecimento no início, nós estamos passando por um momento de... a lição da Escola Sabatina, ela está falando sobre o grande conflito. A lição está boa da lição da Escola Sabatina. Ela está muito boa, dá para extrair bastante coisa. E ela está falando
um dos temas que passou foi sobre o dia da expiação. E é impressionante que a lição da escola sabatina, daquela semana específica, ela falou sobre a vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação. E foi bem explícito, eu achei impressionante. Por quê? Porque hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se tornou, lamentavelmente, uma igreja evangélica. Eu falo na prática, não é porque a mensagem é a mensagem de Deus, mas o povo atualmente hoje não é mais o povo de Deus de forma específica, pelo menos humanamente falando, a olho humano, porque as pessoas elas fazem de tudo que as outras igrejas nominais fazem. E que diferença é? A placa? Não, Deus não, quando Cristo voltar, ele não vai buscar, vamos lá, quem era da igreja Assembleia? Vou levar só os da Assembleia. Não. Vou levar só os da Adventista do Sétimo Dia. Não. Deus não vai ler lá. Não, ele vai... Isso, ele não vem buscar placa, ele vem buscar pessoas transformadas à semelhança do caráter de Cristo. Muitos de outras denominações, eles vão ser transformados à semelhança do caráter de Cristo. E alguns da igreja adventista também vão ser transformados à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Porém, a grande maioria, eles não querem isso. Por quê? Porque exige renúncia, exige oração, como foi mencionado na primeira mensagem, não é? Muita oração, muita dedicação, esforço no sentido para fazer o que Deus quer, não é? Deus fala, faz isso, eu cruzo os braços e fico esperando, diz assim, eu vou viver pela fé. Não existe. A fé, ela não é inativa, a fé, ela é operante. Não é? A fé, ela é uma ação. Ela é uma ação. Eu amo a Deus. Qual é a prova? Eu estou falando. Mas sim, todo mundo diz que ama a Deus. Satanás pode dizer que ama a Deus. Qual é a prova? Obediência. Eu amo a Deus e não faço o que ele diz para ser feito, eu não amo a ele. Né? Então, a fé verdadeira é uma fé que cumpre aquilo que Deus quer. Hoje eu estou vendo que muitas pessoas do meio da verdade presente está falando de justiça pela fé, vivendo pela fé, mas está se dando uma conotação muito liberal. Em que sentido? A graça barata. Está sendo falado muito sobre justificação pela fé, só que quando vemos essas pessoas ou outros que estão nesse caminho, eles mais não ligam para o dia da preparação, eles não mais ligam no sentido do sábado, que é o dia santo, 24 horas sagradas, eles não estão ligando mais para a questão da mensagem de saúde, a mensagem do vestuário, a mensagem da reforma da música, porque o povo de Deus, o trazendo para os adventistas do sétimo dia, eles não ouvem qualquer música. Deus ele abomina o rock, o funk, o reggae, o hip hop, e tudo isso está inserido dentro da igreja. Por quem? Por pessoas que são amantes dos prazeres mundanos, que são de influência, e estão trazendo para dentro da igreja, para o arraiar de Deus, coisas que as outras pessoas ou o mundo ao redor fazem, não é? E aí bota aí um funk, um reggae, não é? Tem uma música Arautos do Rei, né, que é muito claro, é claríssimo. Quem não entende de música compreende que ele é reggae. Que tem um trecho dela que diz assim, ó, eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Aí começa, ó, a pessoa começa a dançar, ali é o reggae puro, e ninguém vê isso. Só pelo ritmo, só pela batida, você vê, ó, imagina alguém que aceita Jesus de todo o coração e ele era viciado em reggae. E aí fala, Senhor, me ajuda. Isso é a luta, é uma tentação. Ele está lutando para não ouvir, mas para não ceder à questão do reggae. Aí ele vem para a igreja e lá tá lá. Aí reggae, ele fala, Senhor, Senhor, mas aqui dentro da igreja pode, né? Porque a letra está dizendo em Cristo eu tenho paz, então eu posso, né, Senhor? Então ele começa a compor, olha o absurdo, ele começa então a compor músicas de Jesus Cristo, mas com o ritmo do reggae, porque ele gosta. Tá entendendo? Olha o absurdo que chegou. Para falar o nome de Deus, convém cantar, né? Como se fosse, né? Essa música, a cultura, né? A cultura. Às vezes eu vi um pastor da igreja
Batista lá no Maranhão, ele fala, não, o que tem louvar a Deus no ritmo do meu boi? Agora esse mês de junho lá é tradicional, né? Então, o meu boi, as apresentações, é a unção de matraca, né? E o que tem? Isso é cultural. O ritmo é cultural. Só que assim, pessoas especialistas em música, que foram cantores profissionais do mundo, Sim. Pela experiência deles, eles dizem que uma música, a letra não importa. O que importa é a melodia. A melodia, ela passa mensagem. Olha aí, né? Então, se a pessoa que compôs a melodia, ela não busca a Deus, né? Quem está por trás da inspiração não é o Espírito Santo. Não. Então, logicamente, é Satanás. Então, aquela melodia, ela tem um código. Isso. Para trabalhar na nossa mente, despertar certos sentimentos em nós. Exatamente. Então, isso de pegar uma música e como diz, não, mas a letra fala de Jesus, eu que informo, não é a letra. Os especialistas dizem que é a melodia. Tem uma aí que saiu agora aí, mano. Até botei no grupo. O próprio Rodrigo Silva cantando com a mulher dele. Tirar meu chapeuzinho, meu cabelinho, aquela que. Essa música tá sendo lançada no meio do jovem aí. Infelizmente tá dando maior sucesso lá dentro. Eu até botei no grupo pra eles voltarem essa música aí, pra os irmãos ver. É verdade. Absurdo chegou essa música lá. Tá sendo um maior sucesso, coitado. Estão tudo na cegueira. Essa música nem que eu mandei Não, é mundano, né? O Rodrigo Silva tá lá com a esposinha dele, dançando essa música. Eu tiro meu chapeuzinho, não sei o quê. O próprio Rodrigo Silva, entendeu? É um absurdo, um líder, rapaz, né? Triste demais. É verdade. Então, assim, olha, então, como eu falei no início, muitos que têm grande conhecimento estão sendo deixados levar pela maré do mundanismo, não é? Então, o povo de Deus, ele não vai ser deixado ser comprado, ser influenciado pela maioria. É por isso que nós temos que clamar ao Senhor por meio da oração e jejum, não é? Para que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para que assim nós possamos ter olhos ungidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós venhamos essas coisas e venhamos a nos entristecer e a tal ponto que chegou, não é? As pessoas aí fora, dentro da nossa igreja, eles podem fazer tudo o que eles querem. Tudo que não presta, eles podem. Mas eu e você é que não podemos. Nós não podemos entristecer a Deus. Qualquer pastor, qualquer líder diz assim, você pode ouvir isso que não tem problema. Você pode ouvir porque é questão de cultura. Cultura. Tem coisas na cultura que é ok, que não é errado. Mas quando a cultura ela fere algum princípio de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Um exemplo. Existe alguns, são poucos, mas existe. Canibais. Canibais são o quê? São índios, né? São índios, na verdade, tem índios canibais, né? Lá isolados, né? Bem isolados. Alguns deles comem carne humana. Carne da mesma espécie. Por isso é canibalismo, né? Aí imagina que uma pessoa dessa, com muita luta, com muito esforço da parte de um missionário que vai lá pregar, muita oração, que é luta. Imagina você ir pregar para alguém te olhando para querer te devorar. E aí Deus ele trabalha no coração desse ser humano vivo, né, dessa pessoa que é canibal, lá dentro do mato, lá bem isolado. E aí essa pessoa ela aceita Jesus Cristo. Mas a cultura dele, além de várias, uma delas é canibalismo, isso é cultura. Ele aceitou Jesus, ele vai continuar com essa cultura? Não. Ele tem que abandonar essa cultura satânica, porque Deus condena. E isso porque 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se ele era roqueiro, ele vai abandonar o rock, que é 100% de Satanás. Pode ser dentro de qualquer igreja. E se for dentro da igreja adventista, é pior ainda. Porque nós temos luz quanto a isso. Se for dentro de outra denominação, paciência. É errado, mas você não vai lá condenar a pessoa. Leve a mensagem mensagem presente. Essa pessoa lá, se for sincera a Deus, ela vai aceitar a mensagem e vai começar a entender, porque o Espírito Santo vai mostrar para aquela pessoa. Agora, dentro da nossa igreja, que é o pior, as pessoas elas não querem. Por quê? Porque elas estão enraizadas nos prazeres e são apoiadas que aquilo não tem problema. Sabe o que não pode? Somente, hoje em dia em nossa igreja, o que não pode é você deixar de dizimar e de ofertar. O resto você pode fazer tudo. É isso mesmo.
Foi assim que eu comentei, eu conversei um dia com um pastor em nossa igreja. É verdade. Tudo pode, a pessoa anda nua, seminua, de shortinho, a pessoa anda de batom de todo jeito, tem umas que já estão usando colares, tem uns que já estão usando colares. Cultura, Brasil, brasileiro, né? Então tem umas que já estão usando colares, tem, enfim, veja o ponto que a gente está chegando. Aí, carnaval para Jesus, agora festa junina. Dentro das nossas instituições, o que estão sendo feitas? No período de festa de mês de junho, julho, né? Então, começam a fazer essas coisas. É de Jesus Cristo? Ah, está se modernizando. Não, está se mundanizando. Mas lembre-se, o povo de Deus não vai imitar as coisas que Deus condena. Não vai. O povo de Deus. Eu quero convidar os irmãos a segurar em Hebreus 12, mas nós vamos ler bem aqui Hebreus 12, você segura aí para não perder, que nós vamos já voltar para ele, vamos ficar com ele. Vamos abrir a Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, o verso 18. Malaquias 3, 18. Aqui é o retrato do tempo do fim. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficar claro, nítido para todos os seres celestiais e para o universo e para as pessoas ao nosso redor. Isso aqui, Malaquias capítulo 3, o versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve, amém? Amém. Vai ficar claro, irmãos, vai ficar claro. Nós temos que clamar a Deus por um reavivamento espiritual, pessoal, para que eu e você sejamos luz nessa terra. Luz aonde nós estivermos. E uma pessoa que ama a Deus acima de tudo é uma pessoa que vai saber repreender o que é errado. E há uma pessoa que vai saber aceitar o que é da vontade de Deus. Então, quanto mais o tempo passa, mais vai ser vista a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que ama a Deus Todo-Poderoso. Então, vamos voltar então para Hebreus 12. Malaquias 3, 18 aí, né? Isso. O que foi lido Malaquias 3, 18. Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos acompanhar então a leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente ou tão de perto nos rodeia, nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Veja, nós temos que correr, não é? Se afastar das coisas, do pecado que tão de perto nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mateus 10, 22 diz o quê? Aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no que é certo, no que é correto, no que agrada a Deus, na justiça. Porque se todos vão perseverar, todo ser humano vai perseverar. Então a maioria estão perseverando no que não é correto, perseverando no que agrada ao inimigo, no que é para a sua própria vontade. Irmãos, ninguém faz nada forçado. Todo ser humano que tem consciência do que é certo, do que é errado, ele só faz aquilo que ele quer. Uma criança que não compreende as coisas é diferente. Uma pessoa que nasceu com problema mental é diferente. Não exija dela o que... Ela não é nem de confiança sozinha. Se deixar uma água aqui envenenada, não deixe perto dela, é uma criança, é um inocente. Então ela não consegue, se ela pegar aquela água, ela pode tomar. Mesmo você ter falado que aquilo
né, faz mal para a saúde dela, pode matar. Mas toda pessoa que tem consciência do que é certo e do que é errado, ele só faz aquilo que ele quer. Ninguém é forçado a transgredir. O seu próprio consentimento deve primeiramente ser ganho, antes que a paixão venha dominar sobre a razão. Entende? Quando as coisas acontecem na nossa vida, Deus ele nos mostra o que é a vontade dele. E nós então sabemos daquilo, não é? Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, então nós temos que buscar ele, olhar para ele. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, e nós vamos ser transformados pelo aquilo que contemplamos. E se nós não contemplar a Cristo, nós vamos estar contemplando um outro ser. Por que existem muitas pessoas em nosso meio, como igreja, pessoas mundanas? Porque elas contemplam 24 horas o mundo. Assistem novelas. Novela, até o macumbeiro sabe que é de Satanás. Aí o adventista não sabe que novela que não é do agrado de Deus. Ah, mas agora, entenda, agora não é a novela da Globo, porque a Globo é 100% que não é? Agora nós vamos fazer uma novela bíblica, que aí para ajudar os evangélicos, já que eles não assistem, todas as pessoas que fazem filmes assim, novelas, eles não são guiados pelo Espírito Santo. As produções de Hollywood, elas não estão convertidas. Eles só estão interessados no dinheiro, na audiência no dinheiro. Então nós temos que buscar ao Senhor. E todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, eles vão entender e perceber que aquilo não é da vontade de Deus. Porque lá é só o quê? Adultério, assassinato, prostituição, mentira. Tudo isso não é de Deus. Porque tem uma novela bíblica, o que eles mais mostram é o pecado. Tá entendendo? E por quê? Porque o roteiro que eles fazem, eles, claro, aumenta. A pessoa diz, não, mas... Senão não dá nenhum capítulo. Sim. Aham. Não sei quantos capítulos, só que leva. Tá entendendo? Então, assim, eles recheiam com muitas mentiras. Agora, se fosse feito uma coisa chamada, não novela, mas documentário, é diferente. Um documentário é uma pessoa narrando de passo a passo o que aconteceu. É como se fosse fazer uma exegese de um capítulo. Então é narrando passo a passo e as imagens passando. Assim como foi feito na TV Terceiro Anjo, né? Foi feito um documentário muito interessante. Muito, muito interessante. Então é diferente. O versículo 3 diz assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerai atentamente a ele, que é Jesus Cristo. Para quê? Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Às vezes nós pensamos que nós estamos carregando fardo pesado, mas não. Nada do que acontecer conosco chega ao mínimo do que Cristo passou. Nós não chegamos nem à metade do que os servos de Deus no passado passaram. Nós ainda, irmãos, nós estamos vivendo em tempo de bonança. De bonança. Quando nós não pudermos mais nos congregar, é que nós vamos agradecer a Deus isso aqui. E vamos dizer, por que eu não... Olha, um exemplo. A água não vai acabar. Porque ela vai ficar diminuindo, vai ficar menos, né? Vai diminuir. Só que imagina, não estou afirmando, mas imagina que ela acabasse. Nós iríamos lembrar dos momentos que ligávamos a mangueira e lavávamos a calçada, lavávamos bicicleta, carro, moto, não é? E às vezes tomávamos banho e ia saboar com o chuveiro ligado. Nossa, eu podia ter desligado. Imagina se eu tivesse aquela água desperdiçada aqui nesse momento, que foi desperdiçada. Então muitos de nós só damos valor quando não temos mais, quando perdemos. Só quando perde. Lembra. Por isso que é importante a gente regrar, economizar e fazer o máximo possível para a gente não deixar aquilo como desperdício, porque amanhã a gente vai sentir falta. Isso, exatamente. Então outras pessoas, elas podem, como eu disse, fazer o que elas quiserem de errado. Podem. Você não tem como impedir.
Você não pode amarrar, prender, acorrentar. Mas você e eu aqui não podemos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser pessoas de exemplo em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, o versículo 4 diz: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Olha aí, ó. Em nossa luta contra o pecado, contra a nossa vontade não santificada, nós ainda não temos resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Nós não devemos... Exatamente, não é? Então nós não devemos nos chatear ou achar ruim quando Deus nos mostra algo para nos repreender, quando Ele nos adverte. Porque Ele nos ama. E olha o que diz verso 6. Porque o Senhor Jesus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Então, ele diz assim, ó, vinde a mim como estais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele diz, vem como você está. Nós temos que ir a Cristo como nós estamos. Porque Jesus é o nosso grande médico. E nós, como doentes estamos, moribundos, nós temos que ir a Ele como estamos. Mas é obrigação de Cristo não nos deixar como éramos antes. Ele quer, Jesus ele quer e tem esse poder de nos transformar, de nos purificar. Mas se nós não formos a Jesus de um coração sincero, acreditando que Ele pode não somente nos perdoar, mas nos transformar, como diz 1 João 1,9, não é? Se nós não formos a Ele crendo que Ele pode nos ajudar e nos transformar, nada disso vai nos acontecer. É por isso que hoje a situação, Jesus ele não precisa mais de igrejas. Hoje em cada esquina praticamente tem uma igreja. E o número de criminalidade aumentou drasticamente. Tem algo errado. Se o número de igrejas aumentou, denominações, tem mais de 42 mil denominações. Se o número de denominações aumentou, o número de criminalidade aumentou, então significa que o que está acontecendo? Os crentes estão roubando? Só pode. Porque era para acontecer o contrário. O número de pessoas aceitando a Jesus, porque a igreja não significa que aceitou a Cristo, o número de pessoas que diz que são cristãos aumentando, era para acontecer um efeito contrário. Ou seja, era para diminuir, era para ficar melhor as coisas. Mas não. As pessoas elas não estão, elas querem a bênção de Deus, mas elas não querem ser transformados por Deus. Porque a transformação ela dói. Ela dói. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Olha o que diz aqui no versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que o recebe. Verso 7. É para a disciplina que persevereis. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Olha, Deus ele trata aquele que o recebe como filho. Nós não nascemos como filhos de Deus. Em Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, lá diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se torna filho e filha de Deus aquelas pessoas que aceitaram a Jesus de todo o coração. Aqueles que creem no seu nome e andam segundo a vontade de Jesus. Eu digo, foi lido Lucas capítulo 6, o verso 46, diz assim, por que me chama Senhor, Senhor, se não fazer o que eu vos mando?
Jesus, ele só é Senhor para aqueles que faz o que Deus quer. Porque se Jesus é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Criador, por que não fazer o que Ele quer? Então, a prova é que Ele é o meu Senhor quando eu faço o que Ele manda, o que Ele diz. João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu amo a Deus. Pois olha, a prova. Ah, eu não amo a Deus. A pessoa não guarda os mandamentos de Deus. Então veja, o verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Nós temos um pai. Quem tem um pai, quem tem uma mãe, são pessoas que são cuidadas. O filho deixado a seu bel prazer, fazendo aquilo que ele quer, ele vem envergonhar o seu pai, a sua mãe, é o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Mas o quê? Nós temos um pai. Aquele que aceita Cristo, ele tem um pai. E um pai não vai deixar nós correr de todo jeito, fazer o que nós queremos. Ele vai nos advertir. Ele vai nos chamar a atenção. Para quê? Para que nós venhamos a ser o quê? E sentir que nós somos amados. Um filho que vive o dia todo assistindo coisas aí na televisão, uma babá eletrônica, né? No celular o dia todo, aquela criança ali não tem ninguém que ame ela. Porque o pai que ama o filho não vai matar o filho. O pai que ama o filho não vai envenenar o filho, dando Coca-Cola, dando refrigerante, dando aqueles bolos de aniversário, né, com chocolate, com leite de leite condensado. Tudo aquilo faz mal para a saúde, né? E graças a Deus que nós temos o quê? Nós temos um pai que nos adverte, que nos orienta quanto a certas coisas. O versículo 10 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. Veja, percebam isso. E os respeitávamos. Quantos aqui odeiam os seus pais? Se ainda estão vivos, se já faleceu, mas alguém odeia? Irmãos? E agradeço o ensinamento que eles me deram, mas hoje eu digo para vocês que há uns dias atrás, meu filho caçula andou aqui, e aí quando ele disse que ia para um bar beber, aí eu disse: meu filho, deixa eu te fazer um pedido, já que tu veio para cá para ficar com a gente, pois quando tu vier, vem para ficar com a gente, larga esse negócio de bebida, deixa tu beber quando estiver lá em Teresina mesmo, mas aqui não. Tudo bem, passou. Quando foi agora, semana passada, essa semana, aí a gente, Chiquinho conversando com ele, chamando para vir com ele e tudo, aí ele disse que não vinha, porque ele só vem quando for para trabalhar, para ajudar o pai dele. Porque os outros vêm e podem beber, só ele que não pode. Zangou comigo, né? Porque eu fiz o pedido. Eu fiquei muito triste ouvindo aquela conversa dele com o pai dele, eu fiquei triste e tudo. Mas eu lendo a palavra de Deus aqui do livro de Lucas, do capítulo 12, verso 52, diz assim: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e sogra contra nora e nora contra sogra. Então eu fui agradecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu agradeci a Deus, porque essa palavra está se cumprindo na minha vida. Porque já pensou, se eu fosse uma mãe que dissesse que sou cristã, mas aceitasse a bebedeira dentro da minha casa, aceitasse os meus filhos na prática do pecado sem eu corrigir? Então hoje mesmo, de manhã ali, meditando, digo: Senhor, obrigada, e me ajuda a ser firme e a ser fiel à tua palavra, porque tudo isso, um dia eles vão ver. Vai passar como um filme e eles vão dizer: a minha mãe disse, a minha mãe me falou, a minha mãe me disse. Porque ele conversando com o pai, eu esperei o pai dar uma resposta assim, mas ele não disse nada. Fiquei quieta. Mas Deus me consola. Amém. Amém. Olha, então assim, isso é bem-aventurado, irmã. Porque você está sendo como motivo de ódio, né? Por conta da palavra de Deus.
Então, muitos hoje, quando Mateus 6,33 diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar Deus, é amar a Deus acima de tudo. Muitos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, muitos hoje não amam a Deus acima de tudo. Quando vem a prova de um filho, de um pai, de um marido, de uma esposa, em oposição ao que é a vontade de Deus, a grande maioria fica com o parente. Fica com o filho. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Tá vendo? Ou seja, não é digno de mim também. Não é digno. Então você veja que... Louvado seja Deus, porque eu estou aborrecendo eles com a palavra. Isso. E olha o que diz o verso 11. Ó. Verso 11 diz assim, ó. Eu li, foi no... Eu parei no... 10. No 10, né? Vou ler o 10 de novo. Pois eles nos corrigiam, falando nossos pais. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Olha aí. Então, se nós nos submeter às orientações, às repreensões, à disciplina de Deus, nós vamos viver e ter vida em abundância. E verso 10, pois eles, falando nos nossos pais terrestres, né, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nosso Pai Celestial, nos disciplina, nos corrige para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ninguém vai para o céu sem ser santo. Os servos de Satanás olham para os servos de Deus e dizem assim, eles querem, agora quer ser santo. Se não for para sair da lama para vir para a luz, é melhor ficar na lama. Porque sair da lama suja e vir para a luz é pior ainda. É melhor, Deus, irmãos, Ele quer nos tirar do poço de lama, como diz Isaías, Salmos 40. Ele quer nos tirar da lama e quer nos lavar e colocar, afirmar os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Todo servo de Deus, ele vai ser guiado por Cristo. Então, aqueles que não amam a Deus, dizem, agora quer ser santo. Agora eu quero ser santo, nós temos que querer. Eu só consigo algo quando eu quero. Eu não quero Deus, eu nunca vou conseguir. Eu não quero mudar, eu nunca vou conseguir. Eu não quero ser santo, eu nunca vou conseguir. Porque aquilo que você pensar, imaginar na sua mente, é aquilo que você é. É fácil buscar a Deus? Não é fácil. É fácil abandonar o que não presta? Não é fácil. Mas você tem que querer. É por isso mesmo que não é fácil, e se eu cruzar os braços é que não acontece o milagre. O milagre ele só acontece quando você coloca o pé na água. Quando Deus diz assim, atravessa, e você vai. Mesmo parecendo que não vai acontecer. Isso é fé, é colocar na prática a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. Agora a fé, muitos pensam que crer que Deus existe é fé. Isso é apenas um sentimento. Eu creio que Deus existe. Eu tenho fé. Olha, rapaz, é Deus. Olha, as pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, na sua grande maioria, elas falam o nome de Deus como se fosse assim, um amuleto de sorte. Eu falar que é Deus, Deus, graças a Deus, vai com Deus, não sei o que é Deus. Isso não vai mudar na minha vida. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz, né, que visto que Deus é um só, fazem bem, até os demônios creem e temem. E temem, né? Ou seja, os demônios, né, creem em Deus e tremem no sentido de que Deus fala assim, não vá para aí não. Ele não vai. Porque o inimigo, ele se sujeita à vontade de Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. Pode, mas não pode. Sabe por quê? Porque Satanás não ama ninguém, nem o feiticeiro, nem a feiticeira de Endor. Lembra lá que Saul foi lá conversar com ela? Ele não ama ela. Nem ele mesmo. Deus é 100% amor. Sim, É 100% Satanás é 100% ódio. O que eu quero dizer com isso? Que ele se sujeita à vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Satanás, não existia nenhum ser humano vivo na face da terra. Mas Deus diz assim, epa, não pode não. sujeita porque a
palavra de Deus, quando Deus ordena, tem poder e ele não resiste a esse poder. Mas se ele pudesse, bem que ele não faria. Né? Tá entendendo? Então ele se sujeita porque a palavra de Deus tem poder, ou seja, tem limites. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, né? No versículo 11, diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. É verdade. Mas de tristeza e de dor. No momento. Ele vai entender, então minha mãe. Isso. Ela me avisou. O filho, exatamente. Então, ó. Esse verso 8 aqui, né? Eu tava meditando aqui. A gente já até passou, né? Uhum. Eu tava vendo aqui agora, fala. Está sem disciplina, né? Aqui é a Sem minha correção. tradução, da qual todos são feitos participantes, todos então bastardos e não filhos. Quer dizer, aquele cristão, aquela pessoa que serve a Deus. A vida dela é muito boa, ela não tem dificuldade, ela não faz aprovação. E aí, eu estou bem, é só bênção, estou prosperando. Esse então não é filho, né? Porque ele não passa por disciplina. Né? Porque aqui diz que todos os filhos de Deus são participantes de disciplina, né? Tem que passar pela disciplina porque é para aperfeiçoar, para se santificar. Então, a ausência de disciplina na minha vida como cristã deve me fazer pensar na minha fé, né? Se ela está sendo genuína. Não estou falando daquele sofrimento, daquela aflição que vem como consequência dos meus erros que eu busquei, né? Aí, claro que vem. Porque tem isso também, a pessoa faz as escolhas erradas, aí sofre, e depois diz que está passando por prova, que Deus está provando, não, é a consequência que você está colhendo. Verdade. E olha o versículo 11, lê mais uma vez. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, então quando alguém, em um momento, entenda, a pessoa ela só vai ter fruto para a justiça quando ela reconhece, confessa e abandona. Porque justiça é obediência, injustiça é desobediência, não é? E o versículo 2 diz assim, ó, 12, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Olha aí, restabeleceu, ou seja, prepara-te, levanta-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Deus, ele quer que nós tenhamos, irmãos, um reavivamento espiritual e uma mudança de vida. Reavivamento espiritual e uma mudança de vida, não como nós achamos melhor, mas como Deus quer para nós. Como Deus quer para nós. E o versículo 3 diz assim, ó, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Antes seja curado, seja curado. Em Salmos, no capítulo 101, o versículo 6, lá tem uma promessa maravilhosa, uma promessa perfeita de Deus. Salmo 101, o versículo 6, Deus nos diz assim, ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse me servirá. Então Deus, ele está olhando, está procurando os fiéis da terra para que habitem com ele. Os que andam em reto caminho, esse o servirá a Deus. Os que andam em reto caminho são os filhos de Deus, os que já foram disciplinados, corrigidos, e não foi bom no começo. Como eu disse, não existe crescimento sem dor, não existe crescimento sem dor. E o verso 7 diz assim, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Ou seja, Deus, ele tem um povo em toda a terra. Não é uma igreja, mas não é uma igreja, instituição especificamente, quando ele voltar. Ele vem levar, ele vem buscar um povo, homens e mulheres, que creem em Deus acima de tudo como Senhor, Salvador e Criador, e que teve uma vida transformada. Várias pessoas, um conjunto de pessoas que andam segundo a vontade de Deus, que não amaram a própria vida, antes morrer do que desobedecer a Deus. Nós temos, queridos irmãos, que nós temos que ter nesse tempo do fim uma fé firme,
que suporte o cansaço, a demora e a fome. Amém. O cansaço, a demora e a fome. Muitos estão cansados já. Estão cansados de esperar esse Jesus que disse que viria, mas ainda não veio. Estão desistindo, desfalecendo. Mas que nós não venhamos a ser as pessoas que retrocedem. Mas quanto mais o tempo passa, não sei se Jesus vai voltar na minha eu ainda vivo. Tem possibilidade. Não sei se na sua vida você ainda é vivo, mas não importa. Para nós não importa nós ver Jesus voltar. Agora, nesse momento, Jesus não vem hoje, mas imagina, Jesus voltasse, agora eu queria ver assim Jesus. Não, nós temos que estar de bem com Deus. E se morrer é a melhor coisa que acontece na vida do cristão. Porque o irmão Paulo, certa vez, diz assim, o viver para mim é Cristo. O viver no sentido de viver fazendo a vontade de Deus. E se morrer, era lucro na vida dele. Lucro é algo bom. Então ele está dizendo assim, se eu for viver, eu vou viver fazendo a vontade de Deus. Se eu morrer, melhor ainda. Porque é lucro. Porque ele não vai sofrer, ele não vai ser maltratado, perseguido, espancado, ele não vai ser mais tentado, ele não vai correr o risco de desviar do caminho do Senhor. Quem vive praticando a vontade da carne quer viver muitos anos, quer? Agora, um cristão, né, que luta, que se esforça para andar nos caminhos de Deus, ele não tem vontade de viver muitos anos. Pelo menos tanto de ano que viver, com qualidade de vida, já é suficiente. Não é fácil, né? Agora, para eles, é tudo muito fácil, então vive o bel prazer da carne, quer viver muitos anos. Agora, isso até antes, a gente, nesse mundo aí de desvaneio, a gente queria, né? Mas hoje... É verdade. Nossos planos são para cá, né? O futuro da gente é para cá. E a gente tem planos para nossos filhos da gente, né? Então a gente quer viver muito tempo. A gente tem muito tempo, né, para realizar os sonhos. Então as pessoas que de fato sem Cristo, pelo menos que ainda não são convertidos, eles querem ter vida longa aqui nessa terra. E quem tem Jesus não quer ter vida longa aqui nessa terra. Nós temos, irmãos, que buscar a Deus apenas hoje. Porque nós só temos o hoje para viver. Até porque, irmão, para nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe o que está vindo bem aí, a grande tribulação que está vindo aí. E nós vamos querer passar por ela? Então, muito melhor morrer com Cristo antes dela do que passar por ela. Mas vai num justo morto do que um vivo perdido. Sim, sem dúvida. É melhor viver 6 anos, com relação à saúde também, né? É melhor viver 6 anos com saúde do que 100 anos doente. Então, vai viver poucos dias em Cristo, agradecer o pau que Deus tem trazido na morte de um justo, do que 100 anos doente e sem Cristo. É verdade. Então que nós realmente venhamos a ser pessoas convertidas. E o Senhor, Ele quer nos usar para a honra e glória dEle. Porque uma pessoa convertida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra extraordinária para Deus, do que 300, 500 pessoas em um lugar sem o Espírito Santo. Né? Aí pode para um medo, né? Não tem medo, em Cristo não tem medo, não ficar em frente. Pois não é? Então que nós venhamos a estar preparados hoje, buscar ao Senhor hoje, porque como eu disse, nós só temos o hoje para buscar a Deus, porque amanhã é outro dia, amanhã não existe, o ontem já passou, o que nós só temos é o agora. E se nós colocarmos isso em nossa mente, irmãos, que nós só temos o agora, vai ser mais fácil a gente caminhar. Porque às vezes a gente olha assim, tem uns 10 anos, 30 anos, 50 anos, aí a gente começa a postergar certas mudanças em nossa vida. Que vai viver muitos anos, né? Acredita que vai viver muitos anos? Então, quando é que você vai mudar? Quando que você vai abandonar isso? Quando está ao nosso alcance? Porque tem coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. Deus, Ele não fará por nós aquilo que é de nossa responsabilidade fazer. Ele não vai tirar um celular que tem vídeos pornográficos da minha mão. Jesus não faz isso. Se eu não quiser, Ele não faz. Tem uma colega, né, que ela da Igreja Batista, ela era. Uhum. E ela dizia, eu não vou usar essas roupas longas até se velha. Eu vou envelhecer mais para condizer, né, com a roupa, condizer com o estado dela, físico e da idade, né? E aí ela disse, não, essa mulher aí, como é que vai saber? Essa mulher já vai voltar tão cedo.
tão cedo, ou já está doente, tá, vários já largou-se, então, sabe, no mundo aí do pecado e... Como é que ela confirma que Jesus não volta tão Sim, mas cedo? se ela morrer, se ela não voltar até então, ela disse que a mãe dela, viu, a avó dela, que são pessoas das igrejas, né? A mãe dela vai falar dela criança, e não voltou, então Jesus não vai voltar tão cedo. E eles confirmam isso aqui, sabe? Porque nós temos, assim, o conhecimento da cronologia dos acontecimentos, né? Até a volta de Jesus. Ele não. Ou ele diz que volta amanhã, né? Preparado ou não, ou ele diz, olha, nós temos que esperar muito ano de vida, que vai ter um momento de paz, não sei o quê, então baseado nos erros. Até a volta de Jesus, né? Na volta de Jesus, eles vão dizer que não é amanhã, não, que chegou a paz, não é amanhã que chegou isso, sabe? Pois é, então realmente que nós realmente venhamos a buscar a Deus. Os sinais se intensificando, a gente sabe que está bem próximo. Está próximo. A volta de Cristo está próxima. No tempo que a mãe dela pregava, mas a gente vem intensificando. E mãe, Verdade. a gente é muito bom, né, para adventista. E, tipo assim, nós sabemos, temos certeza, só se não temos a certeza e ninguém está acompanhando com a visão espiritual, né? Para acontecer a volta de Jesus, tem que ter o decreto primeiro. Então, já deve voltar o decreto acontecer depois, não vai. Os últimos acontecimentos serão É rápidos. rápido, assim, acelerado. Então, tem uns que pensam que vai acontecer, vai demorar ainda, mas serão rápidos. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas elas serão rápidos. Está escrito em 1 Tessalonicenses, tá acompanhando as capítulo 5, profecias, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, escrito sobre eles virá repentina destruição, como vem as dores do parto, de nenhum modo escaparão. De repentino. Também, já ia dizendo a mesma coisa, coisa boa. O homem está afinado. É verdade. E eu já ia dizendo. Amém? Então que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. E que nós venhamos a ser pessoas de Glória a Deus, Pai. de exemplos, pessoas que seja para mudança para melhor. Temos mudanças para melhor, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos ficar. O louvor aí? O louvor, senhor? Não, de hora, vou colocar um testemunho. Ah. Pode desligar, meu bem. Pode desligar. Aí a gente volta Que hora é? Meu bem, pode desligar. 17.